Muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expandir a Palavra de Deus, ler e explicar o texto da Palavra de Deus de modo que o ouvinte possa crescer espiritualmente. Se você não é inscrito no canal, por gentileza faça isso, se inscreva, acione o sininho para você receber a notificação quando gravar novos vídeos e compartilhe nas suas redes sociais e assim me ajude a divulgar a palavra de Deus. Hoje é o Dia das Mães. As mães que são mães biológicas, as mães que são mãezonas, as mães que não são mães biológicas, mas são mães de coração, enfim, as mães que existem na face da terra. E eu quero destacar hoje aqui duas mães no texto bíblico. Como a Bíblia é um texto, eu diria assim, imparcial, descreve a humanidade e a história da salvação da humanidade, eu quero destacar uma mãe positiva e uma mãe negativa e a influência que ambas tiveram no mundo. Vou ler dois textos. O texto do anúncio do nascimento de Jesus, então vou falar de Maria, da mãe de Maria, da mãe de Jesus, Maria, aliás, e vou falar da esposa do rei Herodes, Herodias, que é um exemplo negativo e a consequência do que cada uma fez. Então, o primeiro texto de Lucas, capítulo 1, versículos 26 até o 38, e eu vou destacar alguns pontos da vida de Maria. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado de Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Sexto mês do anúncio do nascimento ou da gravidez de Isabel, mãe de João Batista. Então, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi, e o nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo, e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, Isabel, a mãe de João Batista, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui está a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Alguns destaques aqui da vida de Maria. Primeiro, o texto diz, quando o anjo aparece a Maria, o texto diz: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Alegra-te, fica feliz, porque você foi agraciada. Por que foi agraciada? Porque o Senhor está contigo. Porque o Senhor estava com ela? Porque ela era temente a Deus. Para o anjo descer e falar com Maria e dar esta responsabilidade enorme de ser mãe do Salvador Jesus Cristo, ela era uma pessoa que andava com Deus. E o anjo lhe diz: o Senhor está contigo. Ora, se o Senhor estava com ela é porque ela era uma pessoa temente a Deus. Versículo 30 diz: Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus.
encontraste graça diante de Deus. Deus olha para a terra, olha para Maria e acha graça em Maria. Graça é favor não merecido, mas graça aqui também tem a ideia de integridade, de ser uma pessoa temente a Deus, de ser uma pessoa literalmente agraciada, como disse o versículo anterior, e íntegra de coração. Íntegra de coração. E então ela recebe o anúncio do nascimento de Jesus, e o anjo esclarece que o Espírito Santo virá sobre ela e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Né? E aí o versículo 38 me chama a atenção também, eu quero destacá-lo, que diz assim: Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Duas coisas: disposição e espírito de serva no caso, né? Maria diz ao anjo: aqui está a serva do Senhor, estou à disposição, eis-me aqui, sou serva do Senhor, faço o que ele mandar, estou à disposição do Altíssimo, o que Deus quiser de mim eu farei. E então esse espírito de servidão, de ser serva de Deus, de ser útil no reino de Deus, nesse caso aqui, com uma grandeza espetacular, né? Não tem palavras para descrever a grandeza da responsabilidade que Maria recebeu, mas mesmo sabendo dela, ela sabendo isso do anjo, ela diz: eis aqui a tua serva. Espírito humilde. Em nenhum momento aparece aqui orgulho, em nenhum momento aqui aparece covardia, em nenhum momento aparece aqui algum orgulho. Nossa, Deus vai fazer isso comigo. Não, aparece um espírito de serva. Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Que cada um, a mãe, possa pensar nessas características de Maria. Agraciada do Senhor, o Senhor está contigo, porque ela temia o Senhor, achaste graça diante de Deus, és uma mulher íntegra, e o espírito de serva. Eis aqui está a tua serva, cumpra-se, faça a tua vontade na minha vida, assim cumpra-se em mim a tua palavra. Qual foi o resultado disso? Dessas qualidades que Maria tinha. O nascimento, ser a escolhida de Deus para o nascimento de Jesus Cristo, que será o Salvador do mundo. Versículo 32 diz: ele será grande, se chamará o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Esse espírito de serva levou-a a ter a maior responsabilidade na história da salvação. Ser mãe de Jesus Cristo, que veio ao mundo para salvar os perdidos, salvar a nós, homens, seres humanos que estávamos perdidos em pecado. Esse é o exemplo positivo. Agora o exemplo negativo está em Marcos capítulo 6, e eu vou ler do versículo 14 até o versículo 28, ou 29, desculpe. O subtítulo aqui na minha tradução diz: a morte de João Batista. O rei Herodes soube disso o quê? Que o nome de Jesus estava sendo espalhado por toda a região, por causa dos milagres que ele fazia, por causa dos seus ensinos, da sua pregação. Então o rei Herodes soube disso, pois o nome de Jesus se tornara conhecido. E algumas pessoas diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso esses poderes miraculosos atuam nele. Mas outros afirmavam: é Elias, e outros ainda diziam: é um profeta como os antigos. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia: é João que ressuscitou, aquele que mandei decapitar. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e mantê-lo amarrado no cárcere,
por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia se casado. Pois João lhe dizia: não te é permitido viver com a mulher de teu irmão. Por isso Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo e o mantinha em segurança. Ao ouvi-lo, Herodes ficava muito impressionado e o escutava com boa vontade. Chegando, porém, um dia oportuno, o dia do seu aniversário, em que Herodes ofereceu um banquete aos mais importantes da sua corte, aos seus oficiais, militares e às autoridades da Galileia, a filha da própria Herodias apresentou-se e, dançando, agradou a Herodes. Essa dança aqui era uma dança comum nas festas, notadamente dos reis, uma dança extremamente erótica, e diz que ela dançando agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem, filha de Herodias: pede-me o que quiseres e eu o darei a ti. E acrescentou, jurando: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Tendo ela saído, perguntou para quem? Tendo ela saído, perguntou a sua mãe, Herodias: que pedirei? E ela respondeu: a cabeça de João Batista num prato. E voltando depressa à presença do rei, pediu: quero que me des agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. O rei entristeceu-se muito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar-lhe o pedido. Então o rei enviou logo um soldado da sua guarda com ordens de trazer a cabeça de João Batista. O soldado foi, decapitou-o no cárcere e trouxe a cabeça num prato. Então, dando-a à jovem, esta a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João ouviram isso, vieram levar o corpo de Jesus, o corpo de João Batista, e o puseram numa sepultura. A influência de uma mãe. Primeiro mencionei a influência da mãe de Jesus, Maria, integridade, espírito de serva. Aqui nós vemos uma mãe influenciando sua filha a fazer um pedido de homicídio, calar a voz do profeta. Quando a moça se deparou com essa oportunidade de pedir o que quiser, o que ela queria para o rei, sem saber o que fazia, uma adolescente, ela corre para sua mãe e recebe o conselho maléfico, né? Ela respondeu: pede a cabeça de João Batista num prato. Vamos calar esse profeta. O profeta João Batista estava denunciando o pecado de Herodes com Herodias. E então, o que essa mulher, por ódio, diz o texto aqui que ela odiava João Batista, ela vai lá e pede, e aconselha a sua filha a pedir a cabeça de João Batista. Olha a influência de uma mãe. A Maria, de caráter íntegro, a Herodias, de caráter duvidoso, para dizer no mínimo, cheio com um coração cheio de ódio, uma mente cheia de ódio, cheia de pecados, cheia de coisas que não agradam a Deus, cheio de pensamentos desagradáveis a Deus. E o conselho que ela dá à filha? Manda matar João Batista. Pede a cabeça dele. E o rei faz um juramento desse, né? Provavelmente, o texto não diz, mas a história diz, essas festas duravam vários dias, provavelmente ele estava alcoolizado, cheio de vinho, e então faz um juramento desse tamanho, e a mãe é quem influencia a filha a pedir a cabeça de João Batista. Como eu já disse, queria calar o profeta. Então, quando ela recebe a cabeça de João Batista, o que eu vou fazer com isso? Ela levou para sua mãe. Então, a mãe teve o seu desejo oriundo de ódio cumprido.
Que cada uma das mães possa pensar nesses dois exemplos. Num de ter o coração íntegro, ser agraciada diante de Deus. E no outro exemplo, jamais deixar o ódio tomar conta do seu coração. Jamais deixar o ódio tomar conta da sua mente. Jamais deixar-se levar pelo domínio do sentimento maléfico, do sentimento de ódio que existe dentro de cada um de nós. Precisamos dar lugar à palavra de Deus, para que a nossa mente seja influenciada pela palavra de Deus e assim a nossa mente e o nosso coração seja íntegro. Então, nesse Dia das Mães, ficam esses dois exemplos para que você que é mãe e você que é pai, enfim, você que é filho, todos nós, que nós possamos refletir sobre o que é que tem dentro do nosso coração. Integridade, temor do Senhor, espírito de serva, ou nosso coração está cheio de ódio? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por me ouvir.